E aí, povo? Eu sou Gabs Black, este aqui é meu canal e seguinte, hoje vamos falar sobre um assunto que eu amo, viagens. Simplesmente vou falar para vocês as viagens que eu já fiz, mas fica tranquilo que não vai ser um vídeo longão, né? Porque eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas vamos lá, eu fiz três tipos de viagens, né? Fiz viagens escolares, viagens com a minha mãe e viagens pela igreja, né? Vou começar falando pelas viagens escolares, que são poucas, né? Aí depois vou falar pelas da minha mãe e depois as da igreja, tá bom? Vamos lá, né? Primeiramente, viagens escolares. Tiveram vários passeios que eu fui, né? Alguns passeios dentro da minha cidade, outros para outras cidades, né? Passeios escolares. Bom, os passeios que eu fui escolares assim na minha cidade foram passeios para museu, passeio também para apresentações artísticas como teatro e tal, né? E também passeio para a estação de tratamento de água e também para algum ponto turístico específico, né? Foram esses os passeios de escola aqui na minha cidade, né? E, bom, a maioria passeios educativos mesmo, né? Inclusive um que eu achei bem legal foi um que teve, né? Ensinando sobre eletricidade e tal, bem legal mesmo. Aí teve também um passeio lá para o Catavento Cultural, lá em São Paulo. Muito massa esse passeio, muito massa mesmo, sabe? Tipo, bem científico, do jeito que eu gosto, top demais. Teve também, né, depois desse passeio lá do Catavento, tipo, no mesmo dia. E nós fomos lá pro Shopping Center Norte, lá em São Paulo, mas não foi a primeira vez que eu fui para esse shopping. Tipo, e assim, esse dia foi inesquecível. Muito louco mesmo, né? E assim, também fui pro sítio do Pica-Pau Amarelo, lá em Taubaté. Muito massa esse passeio, bem cultural, bem legal, sabe? Tipo, o lugar ele tem uma atmosfera diferente, sabe? Tipo, é legal você conhecer, tipo, onde tudo começou, né? Histórias lá de um dos seus autores favoritos e tal, né? E, bom, também fui lá pro Sitiolândia, na Serra da Cantareira. Nossa, lugar épico. Muito massa mesmo, sabe? E eu também cheguei aí lá no Aquário de Santos, lá em São Paulo, né? Bom, aí, né, fora esses passeios também teve, tipo, uma vez que eu fui assistir filme no cinema com a escola, né? Que foi simplesmente quando eu tava no pré, fui assistir o Grilo Feliz, um desenho animado brasileiro muito bom, inclusive, né? Super recomendo. Você que fala que filme brasileiro é tudo ruim, assiste esse. Se você ainda continuar falando que filme brasileiro é tudo ruim, esquece. Tu é tapado, né? Mas vamos lá, né? Passeios que fiz com a minha mãe, né? Em família em si, né? Vamos lá. Fora os passeios aqui dentro da minha cidade, né? Fui também para casa de algumas pessoas em municípios vizinhos, como é, lá em Bom Jesus Perdões, Nazaré Paulista, Piracaia, Bragança Paulista. Inclusive, essas quatro cidades eu fui com a igreja também, né? Mas foi mais para algumas atividades recreativas da igreja, né? Eu também fui para Campinas com a minha mãe já. E inclusive com a igreja eu também fui para Campinas, fui para algumas atividades recreativas e também para lá pro templo. Com a minha mãe eu fui para São Paulo também. Inclusive a primeira vez que eu peguei metrô na minha vida foi com a minha mãe. Foi muito louco mesmo. Tava eu, minha mãe, meu avô e o pai de uma prima minha. Simples assim, né? Foi muito louco esse dia. Ó, e assim, fora esses lugares, eu também cheguei com a minha mãe para Olambra. Cheguei aí também com a minha mãe lá para Campos do Jordão e para Poços de Caldas e Extrema, em Minas Gerais, né? Inclusive, ó, se você vai para Minas Gerais, tu vai amar. Pensa num povo bom. Eu gosto muito de Minas Gerais, sério, eu gosto muito. Só porque eu fui pra lá? Não, porque eu também tenho amigos lá e assim, eles são muito legais, meus amigos lá de Minas, né? Mas vamos lá, os passeios da igreja, né? Simplesmente os passeios da igreja foram, né, para, como eu citei anteriormente, né, para Bom Jesus Perdões, Bragança Paulista, Nazaré Paulista, para Piracaia também, e eu também cheguei aí para Campinas e também cheguei para Amparo e eu cheguei aí também para Itatiba e Vinhedo. Inclusive, pô, os passeios de Vinhedo foram muito massa. Assim, a maioria desses passeios que eu fui da igreja, eles foram passeios bem assim, tipo, recreativos ou espirituais, sabe? Passeios bem tops mesmo, entendeu? E, bom,
Simplesmente tem um tipo de atividade que acontece na igreja, né, para os jovens, que se chama Mega Sábado. Mega Sábado é simplesmente uma atividade com parte espiritual, parte recreativa e no final de tudo um baita num baile, né? Simplesmente uma festa lá pra gente dançar bastante, comer, socializar, é bem legal mesmo, sabe? Tipo, pra não ter entretenimento ruim fora da igreja, a igreja ela faz, né? Simplesmente as festas lá para os jovens e tal, para adultos solteiros também. É bem legal. Fora também os acampamentos, né? Os acampamentos da igreja, nossa, tem muita história. Mas é aquela coisa, né? Ninguém nunca vota, né? Em vídeo sobre acampamento, mas quando votarem eu vou contar com mais detalhes sobre os acampamentos, né? Mas vamos lá, né? Tipo, outros passeios que eu fiz também com a igreja, né? Eu também fui missionário de tempo integral, para quem não sabe, né? Ou seja, eu andava de camisa branca com gravata e com um crachazinho aqui, né? E assim, bom, simplesmente eu com a igreja, né? Só na missão eu cheguei a ir para as seguintes cidades, né? Fui para Teresina, no Piauí, Parnaíba, no Piauí, São Luís, no Maranhão, Açailândia, no Maranhão, Imperatriz, no Maranhão, Araguaína, no Tocantins. Eu fui para todas essas cidades, né, durante a minha missão. E assim, melhores 2 anos da minha vida, sem zoeira. Incríveis, sério. E assim, quem conhece as pessoas que eu conheci por lá, se encanta. Pessoal top demais, né? Mas vamos lá, né? Tem algumas viagens em família que eu lembrei também, muito boas que eu fiz, né? No caso, a primeira vez que eu fui à praia, fui com a minha mãe, meu avô, tia da minha mãe, minha avó e um dos tios da minha mãe e a mulher do tio da minha mãe, né? Nós fomos lá para Itanhaém, no interior lá no litoral paulista, né? Eu também cheguei aí com a minha mãe lá para Bertioga, mas não deu para curtir praia, né? Porque nós fizemos, tipo, nós aproveitamos que estávamos perto e fomos só, então não tinha como curtir uma praia lá, né? Nós fomos para Caraguatatuba também e nós chegamos também aí, foi para Caraguá mesmo. Tipo, é que eu tava lembrando aqui as praias, né? Então, basicamente, a maioria das praias que eu conheço são de Caraguatatuba. Basicamente, são de lá, né? E assim, tem lugares que eu ainda tô pra ir. Simplesmente eu tô louco pra ir, né? E assim, a minha primeira viagem de avião com a minha mãe foi pra Porto Alegre. E essa história é muito louca, né? No caso assim, eu tô pra fazer outras viagens tanto pro sul, tanto pro norte, tanto pro nordeste, até pro centro-oeste e para outros lugares aqui do sudeste também, né? Tô pra fazer faz tempo. Só que assim, primeiro eu tenho que fazer uma viagem específica, que eu prometi pra Deus que eu ia fazer, pra depois fazer essas outras viagens, né? Mas vamos lá, né? Essa história da viagem de Porto Alegre, né? Bom, simplesmente a minha mãe, ela conheceu uma pessoa lá para meados de 2013 e assim, ela tava conversando e tal e o cara iludiu minha mãe. E assim, quando minha mãe viu a outra face dele, né? Viu que ele não era quem ele estava mostrando ser, minha mãe ficou decepcionada, mas a minha mãe já tinha comprado a passagem para mim e para ela. Inclusive, o cara ele ficou bravo com ela porque ela tinha comprado passagem para mim também. Nossa, onde já se viu você trazer seu filho? Da mesma forma, tem umas fulanas aí que acham ruim eu andar com a minha mãe. Qual será a intenção delas, né? Mas vamos lá, né? Simplesmente, já estava comprada a passagem, nós fomos lá para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Inclusive, eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul por conta dessa viagem, né, que eu fiz. E assim, simplesmente, né, nós ficamos um tempinho no alojamento do templo, nós íamos ficar, tipo, passar a noite na rodoviária. A amiga da minha mãe descobriu isso e ela falou, não, é perigoso, vocês vão ficar no hotel, vou pagar o hotel para vocês. Aí nós ficamos lá no Intercity Aeroporto, hotelzão muito top. Para vocês terem noção, a senha do Wi-Fi era um Wi-Fi para cada um no quarto. E era simplesmente o nosso RG. O meu Wi-Fi era o meu RG, da minha mãe era o RG dela. Isso eu achei muito massa. E assim, nós não ficamos só no alojamento e no aeroporto e no Intercity. Nós também demos um passeio, né? Tipo, não deu para passear tanto quanto queríamos, porque assustaram a gente falando muito de assalto, né? Mas simplesmente nós chegamos a andar de aeromóvel, nós pegamos aquele ônibus de turismo que tem 2 andares, tiramos foto, que na época nós estávamos fazendo curso de fotografia,
Nossa, saíram umas fotos assim, top das galáxias mesmo, né? Chegamos aí no Mercadão de Porto Alegre e, nossa, eu nunca vi tanta erva mate na minha vida. Eu amo chimarrão. E assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei, caramba! Inclusive, a primeira vez que eu provei chimarrão foi lá, né? E assim, eu já ensinei aqui no meu canal a fazer tereré, eu posso ensinar a fazer chimarrão, apesar que assim, aprende por um gaúcho que é melhor, né? Apesar que tipo, eu faço de uma forma um pouco diferente, né? Por conta que eu não me adaptei muito ao modo gaúcho. Depois eu explico como é que é, mas vamos lá, né? Simplesmente nesse passeio nós chegamos também simplesmente andar, né? Para a parte lá da Rua da Praia. Chegamos a ir no Mercadão de Porto Alegre, lá no aeroporto também. Passeamos um pouquinho. E nós chegamos, inclusive, né, aí numa churrascaria muito massa. Você pensa que churrasco é tudo igual? É porque você não comeu churrasco gaúcho. Nossa senhora, churrasco gaúcho, incrível, incrível mesmo. E assim, eu nunca provei tanta carne na minha vida, nunca comi tanta variedade de carnes como nessa churrascaria. Nossa, foi incrível. Nós fomos nessa churrascaria e assim, o lugar era tão top que eles nem deixavam o prato sujar direito. Já vinha o garçom e ó, tirava o prato, botava outro limpinho. Incrível, incrível mesmo. Sério. E bom, eu falei que eu fui para Olambra. Em Olambra eu fui, no caso, na Expo Flora, evento incrível para quem gosta de natureza, flores e tal, decoração, muito top mesmo, muito top. E assim, lá em Campos do Jordão nós andamos pela cidade e tal, e bom, amo aquela cidade. Lá em Poços de Caldas andamos pela cidade também e tal. E assim, nós fomos também num evento chamado Festa do Uai. E antes que você pergunte o que é Uai, Uai é Uai, Uai. Tanto que lá em Minas Gerais tinha uma camiseta escrito isso. Eu ia comprar essa camiseta, só que assim não tinha do meu tamanho. Aí eu comprei outra, que eu cheguei a usar até desgastar totalmente, igual uma camiseta que eu comprei lá no Rio Grande do Sul. Mas bom, essas são as viagens que eu fiz. Bom, até a próxima.